Paz do Senhor, irmãos. Deus abençoe nesse dia. Estamos aqui para trazer a lição número 7 da nossa revista da Escola Dominical. Esse dia é 17 de maio. Tá? Cristo, a nossa reconciliação com Deus. Achei muito interessante, muito lindo esse tema. É um tema curto, mas muito profundo. Tá? O texto áureo está em Efésios 2:14, que diz: Porque Ele é a nossa paz, a qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio. Paulo vem falar aqui para a igreja de Éfeso o que foi o papel de Cristo na cruz do Calvário, comparando com o muro que fazia separação entre os judeus e os gentios no templo. E no capítulo 1, o tema do capítulo 1 diz que Cristo desfez a inimizade entre os homens. Havia essa separação, a lei separava os judeus do gentio, os conceitos civis separavam os judeus dos gentios, os conceitos morais separavam os judeus dos gentios, e os conceitos religiosos separavam os judeus dos gentios. Mas Cristo veio para unificar os povos. E Paulo usa esse muro como exemplo e começa a explicar que Cristo naquela cruz ele fez um elo de ligação entre judeus e gentios com Deus. Ele foi um sacrifício vivo pelos dois povos. E ele começa a explicar que a importância do sacrifício de Cristo naquela cruz do Calvário, porque assim como havia aquele muro de separação entre judeus e gentios, fazendo dois povos, Cristo derrubou essa muralha que nos separava, nós como seres humanos, como homem, como criatura de Deus. Porque Isaías 59, versículo 2 diz o seguinte: Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto para que não vos ouça. Então, Cristo vem e morre na cruz para unificar, para trazer de volta, primeiramente, o homem para com Deus e os gentios para com os judeus. Então agora nós se tornamos um só povo, um só corpo, uma só carne em Cristo Jesus. No capítulo 2 dessa revista, nós vamos começar a entender que Cristo fez um novo homem. O que seria esse conceito de novo homem? Uma pessoa restaurada, uma pessoa viva, uma pessoa transformada pelo poder de Cristo. E Cristo mostra e exemplifica essa transformação através da paz. Ele mostra e exemplifica essa transformação através de uma tranquilidade, de uma paz que excede todo entendimento humano. O texto de João, capítulo 14, versículo 27, diz: Deixo-lhe a minha paz vos dou, não como o mundo a dá. Não se perturbe os seus corações e nem tenham medo. O novo homem, ele tem a convicção dessa paz. Ele é formado por essa paz. E dentro dos conceitos bíblicos, nós vamos entender um pouco, a revista menciona algumas citações bíblicas, e eu quero me deter no capítulo, no subtópico 2, que diz que Cristo é o motivo da nossa paz. Quando diz isso daí, na hora que eu comecei a estudar a revista, me vem na cabeça o refrigerante. O refrigerante só é o refrigerante em si porque ele contém gás, senão ele seria simplesmente um mero suco. E Cristo em nós, se nós não tivermos a paz de Cristo em nossas vidas, nós não somos nada. Somos apenas só mais um ser humano. Mas quando nós temos a paz de Cristo dentro de nós, a paz que, como diz no texto de Filipenses 4:7, não andando ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, por orações e súplicas e com ações de graças, apresentamos a Deus os nossos pedidos. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. É o que nos transforma, é o que nos dá vida em Cristo, é essa paz. E Ele é a própria paz. Porque, que nem ele disse, Ele dá a paz que há nele. Porque Cristo veio como homem, viveu como homem, foi levado numa cruz, foi sacrificado por amor de nós. E em nenhum momento seu coração se turbou, porque ele entendia que ele era a paz de Deus aqui na terra. E nós recebemos essa paz dentro de nós, a paz que excede todo entendimento humano. E isso foi interessante que Paulo começa a mencionar e falar alguns contextos que nós precisamos entender, que sem a paz, a verdadeira paz de Cristo, nós vamos andar atribulados, vamos andar ansiosos e não vamos conseguir
viver uma verdadeira vida cristã. Por isso que Paulo fala e enfatiza, porque a paz de Deus que excede todo o entendimento humano. Ninguém consegue compreender por que nós, como os cristãos, conseguimos ter essa paz e essa tranquilidade, meio em lutas e tribulações. Mesmo na fornalha, os jovens ali tiveram a tranquilidade. Mesmo no meio à cova, Daniel teve aquela paz. Paulo sendo açoitado, sendo condenado, injuriado, tudo, ele entendia que Cristo era a paz que excedia todo entendimento. E por isso as pessoas ficavam loucas com ele, com Estevão, que no momento do seu martírio olhou para o céu e viu os céus abertos, porque essa paz excede todo o entendimento. E essa paz nos foi dada e foi conquistada através da cruz do Calvário. O capítulo 3 dessa revista diz que pela cruz nós fomos reconciliados com Deus. E eu fiz algumas anotações que a cruz, nós estudando na revista, ela era uma maldição. Para o judeu, a cruz era uma condenação de cruz, ela era uma condenação de vergonha. Para os gentios, ela era uma condenação de loucura. O texto de Hebreus, capítulo 12, versículo 2, diz que era uma ignomínia, que era uma grande desonra imputada pelo julgamento público. E eu achei interessante isso daqui, porque para eles, assim, até Paulo utiliza uma palavra, ignomínia, né, que é estranho, eu fui procurar o significado, grande desonra imputada por julgamento público. E para nós, a cruz, nós gentios, ela era uma loucura. O texto de 1 Coríntios, capítulo 1 e 23, diz, porque a mensagem da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, ela é poder de Deus. Então, a cruz era uma loucura, era a condenação da época mais, assim, como é que eu posso dizer, mais horrorosa, era mais horripilante, era mais tenebrosa. E Cristo se fez morrer numa cruz por amor de nós. E para nos reconciliar na cruz, se oferecendo como sacrifício vivo. E essa reconciliação me remete ao alvará. Porque o alvará é um decreto dado pelo juiz que na hora dá a soltura ao condenado. E a mensagem de Deus diz que no capítulo de Romanos 11, capítulo de Colossenses, capítulo 2, versículo 14, diz que, havendo riscado a cédula que contra nós, nas suas ordenanças, a qual alguma maneira nos era contrariada, e nos tirou e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz, havendo riscado, repetindo de novo, havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz do Calvário. A condenação que havia contra nós, por nós sermos pecadores, a sentença que havia contra nós, ela foi nos abolida, ela foi rasgada, cravada na cruz do Calvário. Cristo lá, quando gritou, Pai, está consumado, esse grito foi um grito como se fosse um alvará expedido, nos libertando da condenação do pecado. E agora, mediante a cruz de Cristo, nós somos enxertados em Deus. Paulo fala no capítulo 11, versículo 17 de Romanos, e se algum dos ramos fora quebrado, e tu, sendo jambuzeiro, fostes enxertado em lugar deles, e feito participante da raiz e da seiva da oliveira. O que eu acho muito interessante é que nós fomos, através da cruz, tivemos o direito de nos tornar parte de Cristo, membros de um só corpo. E dentro de nós, como enxertados, como jambuzeiro, que era uma oliveira brava, uma oliveira do mato que crescia descontroladamente, que não tinha ordenança de mãos, não era uma árvore, era só um arbusto que não servia só praticamente para fazer muro, para fazer divisão, para fazer cerca. Nós somos transformados daquilo que não prestava, enxertados em Cristo Jesus, e dentro de nós começa agora a fluir a seiva de Cristo, participando da sua raiz. E qual que é a raiz de Cristo? É os céus. Qual que é a essência de Deus? Os céus. E o que percorre dentro da seiva, dentro do tronco de Cristo? A paz que excede todo entendimento. E nós, quando somos enxertados em Cristo Jesus, temos dentro de nós essa paz que vai percorrer e vai nos dar
todo esse conforto, que vai exceder todo o entendimento humano, e nós vamos conseguir descansar em Cristo Jesus, porque nós somos reconciliados mediante Cristo na cruz do Calvário. Gostaria de deixar essa explicação da revista. Se os irmãos puderem ler e acompanhar mais ricamente em detalhes, é muito interessante. Aqui é só um resumo básico do que Cristo foi na cruz do Calvário, nos reconciliando com Deus. Deus abençoe seu domingo, Deus abençoe sua semana, e em nome de Jesus, seja próspero na graça de Deus.